Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast Luqueto e seu amigo autista. É sempre bom ter a sua companhia aqui e saber que você está aqui com a gente é maior barato. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Chaves 3D e aqui é o podcast Luqueto e seu amigo autista. Um projeto para estar ajudando a divulgar os assuntos sobre o autismo. E se você é um profissional, se você é o pai, mãe de um autista ou cuidador de um autista e gostaria de estar aqui junto comigo, transmitindo a sua experiência para poder melhor ajudar as pessoas através da sua experiência, entre em contato comigo pelo Instagram, Luqueto e seu amigo autista. Ou se você tiver uma pergunta, uma dúvida, uma sugestão de temas, entre em contato com a gente, que vamos estar vendo as mensagens. E esse vídeo é patrocinado por Imagem Brasil, Máxima, Gráfica Mais e pela Apovel Prime. Então, se você gostaria de patrocinar um dos nossos vídeos, entre em contato ou acesse o nosso site www.luquitoeseuamigoautista.com.br e vai na opção patrocinadores. Lá tem algumas opções de patrocínio e nos ajude. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, o Dr. Daniel Ribeiro, especialista em benefício presidenciário. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor, sobre o seu trabalho, o atendimento, como que atua. Pode ficar à vontade, seja bem-vindo, a casa aqui é sua. Olá, ouvintes, telespectadores, pais e mães atípicos, ou também pessoas, né, que têm algum familiar com autismo. Muito obrigado pelo convite. Eu que me sinto honrado de poder colaborar um pouco com informação, porque eu acho que o principal do advogado é levar informação que pode mudar a vida das pessoas, porque um direito levado para quem não conhece pode mudar totalmente o destino daquela pessoa. Então, eu tenho muito prazer de estar compartilhando informação. Que bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Vamos falar hoje um pouco quatro direitos da pessoa com autismo, né? Que o senhor atende outras áreas, né? Mas vamos focar hoje aqui um pouquinho sobre o autismo, que é o tema do nosso podcast, que é Luquito e o seu amigo autista, que é um projeto que surgiu para poder estar transmitindo informação, orientando, às vezes, muitas vezes ali os pais pegam o diagnóstico, fica sabendo assim sobre o autismo. Então assim, igual na minha família, meu sobrinho é autista, então assim a gente houve o diagnóstico, mas a gente não sabia nada sobre informação nenhuma sobre o autismo. Então assim, a gente está ainda conhecendo sobre o assunto. Então eu gostaria aqui já na primeira pergunta que o senhor falasse um pouco sobre a inclusão escolar, sobre o autismo, sobre o envolvimento, qual é o procedimento, qual é o procedimento ali. Ok. Marcelo, projetos como esse é super importante, porque você abraça uma causa. E ali, quando você cria um projeto, outras pessoas podem compartilhar também as suas dores. Então, sempre é de grande valia quando uma pessoa junta um grupo de pessoas com a mesma situação e aí vai compartilhando informação. Às vezes a gente se sente tão sozinho com o problema, mas quando a gente vê que outras pessoas também estão passando pela mesma dor, compartilha, alivia, né? Eu sempre falo que a dor, né, a tristeza, quando é compartilhada, ela se torna mais leve. Uhum. A alegria compartilhada, ela aumenta. É verdade. A alegria, quando é compartilhada, ela aumenta. Agora, a tristeza, a dor, quando é compartilhada, ela diminui. Então, toda forma de união para compartilhar a dor também é válida e traz um alívio, né? Então, pelo projeto, o Luquito, desde quando eu vi lá na internet, você compartilhando e tudo, eu gosto de estar junto, né, apoiando também essas causas que Porto Seguro tem projetos como esse, tem a Fábrica C, tem
Agora, depois eu vou compartilhar com vocês o meu Mundo Autista. É um projeto também de pais atípicos, porque eles conseguem uma natação gratuita, eles conseguem um psicólogo, eles conseguem um conseguir agora um neuro para a união faz a força, efetivamente. Sobre direitos, vamos lá, né? Acho que importante é isso. Toda vez que são poucas doenças que conseguem ser regulamentadas em lei, né? Foi uma vitória recente, de certa forma. É a lei bereniciana. Essa lei, incluiu pessoas com espectro autista como deficiência. Ela é antiga, na verdade, assim, tem mais de 10 anos, porém, pelo fato de como as coisas no Brasil funcionam, ela ainda é recente, né? De passagem, a Constituição aí, que tão antiga, mais velha do que eu e ainda não é aplicada ao pé da letra. Mas então essa lei Berenice Piana, ela trouxe as pessoas com espectro autista direitos de igualdade de pessoas com deficiência. Então, agora o autismo ele é enquadrado como dentro do Estatuto de Pessoas com Deficiência. Então, assim, aí trouxe alguns direitos, né? Como você falou, inclusão escolar. Essa exclusão escolar, ela coloca o TEA dentro da Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com Deficiência. E o que acontece? Basta o laudo médico, essa criança ela tem obrigação de ter um acompanhamento especializado. Escola pública, escola privada. Então, não basta... não é a escola que faz essa seleção. Dizer, essa criança precisa, essa criança não precisa. Basta o pai ter um relatório médico, diagnóstico da doença, independente se tem benefício ou não, se tem renda, se não tem renda. Tem um diagnóstico, a escola pública ou privada tem que disponibilizar um acompanhante para essa criança. O senhor falou sobre o projeto do senhor, achei interessante, eu acho que vamos ter que marcar uma outra reunião só para falar sobre esse projeto, achei muito interessante mesmo. Não, eu vou mandar o Meu Mundo Autista, o link, são clientes meus. Ele é interessante que ele trouxe o primeiro filho com autismo, eles têm 4 filhos, e aí diagnosticou, conseguimos o benefício. Aí o segundo filho foi diagnosticado, conseguimos o benefício. O terceiro filho foi diagnosticado, depois de mais um tempo, conseguiu o benefício. E agora está no quarto filho. Também já vai passar agora pelo neuropediatra. Aí, nesse caso, eu tenho já alguns clientes nessa configuração. De 3, 4 filhos com autismo e recebe o benefício. Chega a desmistificar o pensamento de pessoas que falam que é só um benefício para família, é só 2, não aprova mais de 1. Então, esses já estão indo para o quarto filho, além também de que as pessoas colocam autismo que é excesso de tela, é porque você fez isso, é porque a pessoa machucou na infância, cria várias teorias, foi trauma, sendo que mostra também o que os médicos vêm afirmando, que é genético, vem da genética. Então, mostra isso, né, que os irmãos com o mesmo diagnóstico revela, sim, que o fator é genético. E aí eu vou te apresentar esses pais que criaram esse projeto aqui em Porto Seguro e tem meu apoio, assim, né, que eu participei desde o início, eles estão começando também. E vou colocar em ligação com vocês aí de Eunápolis, vai ser compartilhar ideias, compartilhar as conquistas, a forma que eles vieram conquistando, conquistando algumas coisas
e o que vocês já conquistaram aí, as ideias podem ajudar um ao outro, Sim, né? É o Júnior falando aqui em Porto Seguro. sim. Depois a gente pode conversar assim sobre isso. Mas voltando aqui, né, inclusão escolar. Hoje em dia é complicado, né? Porque assim, o autismo é algo ainda que está descobrindo, tá descobrindo que eu falo assim, as informações estão sendo mais chegadas, e principalmente no colégio. Eu lembro que meu irmão, ele foi para uma outra cidade e chegou lá, era uma cidade pequena, né, que foi transferido do trabalho, e ele teve uma certa dificuldade, e justamente assim, é garantido por lei, né? Mas também tem essa questão, se a escola não está adequada, aí é meio complicado, né? Nessa questão. Sim, muitas escolas não têm, falam, né, que não tem condição de contratar um profissional, elas fingem que é uma entrevista com a criança justamente para identificar se ela tem alguma deficiência, aí para depois falar que não tem vaga. Então, tudo isso os pais sofrem em relação a isso, né? Até de comprovar o estigma, né? O preconceito. Fica difícil, quando até o próprio poder público também é falho. Várias escolas públicas também não têm um acompanhante para aquelas crianças que necessitam. Então, isso tudo fica direitos conquistados no papel, mas não conseguem colocar na prática. E aproveitando aqui, falando sobre o atendimento prioritário, né? Tem algumas lojas que tem aquela placa de o autismo, né? Prioridade e tal, mas fala um pouquinho sobre o atendimento prioritário. Quais são, assim, só no supermercado ou em outros locais? Quais são os locais? Fala um pouquinho sobre... Bom, essa prioridade no atendimento, ela tá sendo estendida, ela foi estendida para sempre quando houver algum atendimento público ou privado, para todos os lugares. Todo lugar que chegar que tem aquele guichê, que é obrigatório, né? Atendimentos, banco, consultório, tudo tem aquele guichê destinado a prioritários. Então, pessoas com autismo têm direito a estar nessa fila, nessa fila de espera. As placas, alguns estão atualizando, né? Uhum. Algumas colocam só a grávida, um idoso, um cadeirante. Então, aqueles símbolos ali, se for mesmo atualizar, aí vai colocar o símbolo do autista, né? Do autismo. Uhum. Símbolozinho ali da figura, Uhum. colorida. Então, assim, que é um laço, né? Era a palavra, o laço colorido. Então, já está sendo atualizada. Mas mesmo que não tenha essa atualização, pode e deve ter, deve Atender ter esse prioridade. direito. Isso, já deve optar por essa prioridade. A forma de comprovar existe quem recebe benefício do BPC, você pode, lá no próprio site do INSS, imprimir uma carteira de identificação, já tem disponível. Né? Tem uma carteira, o CIPTEA, que ela ainda não está válida aqui na Bahia? aqui na, né? Mas ela tem como você pedir essa carteirinha também. Ou a pessoa andar com laudo, né? Uhum. Que é uma forma de você demonstrar que tem uma deficiência. Uhum. E para fazer essa carteirinha, aí precisa fazer o BTC? O cadastro? Não, o BPC, ele quem já recebe o benefício pode imprimir essa carteirinha, né? Ou você pode também fazer outro tipo de carteirinha, que é a carteirinha, ela se chama CIPTEA, né? Carteira de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista.
Até na época, ela é até batizada com a Lei Romeu Mion, né? Que Marcos Mion ele divulgou muito isso. Essa foi uma conquista, essa carteirinha de identificação. Então, ela pode também ser feita, ela pode pedir pelo site. Depois eu vou pedir que o senhor envie para mim o site para eu poder aqui colocar na descrição, porque tem algumas pessoas que me perguntam: Marcelo, eu queria fazer a carteirinha para o meu filho. Aí eu falei: não, eu vou pegar informações de uma pessoa mais qualificada para poder estar passando para mim essas informações. A carteirinha, ela independe disso, né? Hoje você pode andar com um laudo também, mas a carteirinha é uma coisa importante, né? Sim, eu vou te mandar as informações para solicitar e emitir essa carteirinha. Certo. E ouvi dizer que tem um desconto na isenção do imposto. Como que funciona isso? É para todo mundo? Como que seria para o autista? Tem alguma divisão? Tem direitos que ele se estende a todas as pessoas com deficiência. Então, quando você coloca o espectro autista como uma deficiência, você abrange a todos os direitos de pessoas com deficiência. Então, uma pessoa com deficiência, ela tem direito a desconto no imposto de renda. Então, assim, o pai que paga imposto de renda, ele pode informar que tem um filho com deficiência para o contador para fazer esse desconto, né? Sobre IPVA, que é, né, a compra de carro. Na Bahia, ainda ela não está sendo aplicada. Essa é coisa de... o Detran, é por estado. Então, eu já procurei uma pessoa que faz esse tipo de isenção e ela falou que ainda não está conseguindo fazer desconto de PVA, de IPI, desconto que acaba ficando o carro mais barato. É porque, assim, quando fala assim, carro mais barato, não é o carro em si, é o IPI que você reduz nesse carro. Então, assim, você tira um imposto que é aplicado no imóvel, então você consegue comprar mais barato. Então, não é porque é o carro que fica mais barato, é um imposto que é descontado. Então, ela não consegue ainda aplicar aqui na Bahia, mas em outros estados já consegue fazer esse desconto. É interessante esses pontos, porque tem muita informação aqui. A gente escolheu esse podcast justamente para poder trazer informação para as pessoas que muitas vezes, como eu falei, né, pegam às vezes de surpresa ali e não tem informação nenhuma, não sabe quais os direitos e até mesmo assim tem algumas leis que são recentes que precisamos estar conhecendo. E sobre o BTC, o LEO-A, né? Então, é BPC Lua. BPC Lua. O que acontece? Esse benefício se chama benefício de prestação continuada, por isso que a sigla é BPC. É um benefício dentro do INSS para pessoas com deficiência. LOAS é porque tem gente que chama de LOAS, que é a mesma coisa de BPC, mas a LOAS é a lei orgânica que fala sobre esse benefício. Então, aí chama de BPC LOAS. Todo mundo fala, tem direito a BPC LOAS. Até a gente chama de aposentadoria. Não é aposentadoria propriamente dito. Mas aí, quando chama, a gente, aposentadoria. Mas não... carinhoso. Porque a aposentadoria é para quem contribui com o INSS. E o BPC não é para quem contribui, né? Ele é um benefício assistencial. Não requer contribuição com o INSS para você acessar esse benefício. Então, esse benefício assistencial é muito importante as pessoas saberem quem tem direito. Basta ter a deficiência? Não. Basta ser autista? Não. Tem 2 requisitos. O principal tem ter a deficiência e ser baixa renda. Esse requisito ele não é flexibilizado, porque pessoas com deficiência
e não contribui com o INSS, né? Principalmente crianças, é impossível contribuir. Uhum. Não tem direito à aposentadoria, auxílio-doença, e o BPC tem que ser para pessoas baixa renda. Então, é obrigatório a pessoa enquadrar na hipossuficiência financeira. Ah, o que é isso? Qual é a regra? A regra ela é muito baixa, é praticamente a mesma regra do Bolsa Família. O Bolsa Família ali, quem recebe Bolsa Família praticamente é apto ao BPC. Então, tem muitos direitos que é para quem é baixa renda. Né? Tem de transporte público. Tem que comprovar a necessidade do transporte público também. Né? A isenção ali de passagem. Então, o BPC também requer que a pessoa seja baixa renda. O Bolsa Família, por exemplo, para receber o Bolsa Família, a renda per capita familiar tem que ficar em volta de 200 e poucos reais por pessoa. Então, pega quanto aquela família recebe, divide pela quantidade de pessoas na casa e tem que dar 200 reais por pessoa. O BPC tem que dar 303, porque é um quarto do salário mínimo. 1.320 dividido por 4, 330. Não sei se ficou claro. Tem uma pessoa que trabalha de carteira assinada, é um salário mínimo. Ela é apta ou não a receber um benefício, o BPC? A regra depende. Quantas pessoas tem na sua casa? 3. Pega 1.320 dividido por 3. Superou, 440. Quantas pessoas tem na sua casa? 5. Pega o salário dividido por 5. 264. Ficou abaixo de 330. Então, é apto. Então, por isso que não tem uma regra falar só recebe carteira assinada não tem direito. Tem que fazer esse cálculo. Tem que fazer esse cálculo para saber se enquadra no requisito renda. Aí entra o requisito deficiência. Meu filho tem autismo. Eu tenho uma renda. Não tenho carteira assinada. Meu esposo não trabalha. Então, já tenho direito ao benefício? Depende também. Porque não é a deficiência que dá direito a nenhum benefício no INSS. Especificamente, tem que fazer uma avaliação o quanto que essa deficiência ela gera transtorno na vida dessa pessoa. O que acontece? Tem pessoas, crianças com autismo, que ela tem uma qualidade de vida muito normal. Ela conseguiu fazer tratamento, desenvolver a fala, desenvolver a interação com outras crianças. Ela tem um diagnóstico, mas ela tem característica, não atrapalha tanto a vida social dela. Já outras crianças têm um grau maior. Isso até um pouco... Eu gosto muito de usar grau, tipo 1, tipo 2, né? Porque a doença é maior. Mas a doença naquela criança, ela não trouxe tanto prejuízo, tanto transtornos, não trouxe, não prejudicou a fala, o movimento. Então, isso é levado em conta na hora da avaliação médica. Então, assim, não basta possuir, né, o diagnóstico de autismo. Essa pessoa tem que comprovar que o autismo nela trouxe dificuldade e igualdade com outras pessoas. Meu filho ele tem 4 anos e não fala. Então, ele tem um atraso na fala. Ele não fica com outra pessoa, só fica comigo. Senão ele dá crise. Então, isso tudo. Tem criança, tem autista que desmaia, né? Tem surtos. Então, cada
um é diferente do outro. Então, isso tem que ser demonstrado no exame médico. Uhum. Se o autismo não impactar tanto nessa criança, ela não vai ter direito. Se ela consegue... Tem crianças autistas que realmente é difícil você identificar. Uhum. Que ela fala bem, né? Ela interage com outras crianças, só que ela tem alguns espectros que dá para o diagnóstico. Mas aí na hora do benefício vai ser indeferido, porque vai perceber que, no geral, aquilo não vai impactar tanto na vida social dela. Uhum. Aí acaba interferindo. Só para finalizar, o INSS acaba fazendo essa análise bem grosseira. Uhum. O normal é negar quase todos os autistas. Então, era muito comum negar, porque ele vê ali um bebê dormindo, não faz o diagnóstico correto, aí nega. Ou chega uma criança, ele fica falando que é malcriação. Ah, é agitado, é normal. E nega. Entendi. Então, por isso que a gente tem que, muitas vezes, Entendi. colocar na justiça para demonstrar mais para o juiz, mostrar relatório médico, que a criança na escola tem um atraso, né? Aí você vai demonstrar para o juiz que aquela criança ela não tem restrição alimentar. Isso tudo o médico do INSS ele não avalia, ele nega, ele só aprova que ele está mais grave, né? Que a criança chega ali com um atraso que você olha já faz o diagnóstico. Então, a gente precisa também levar para o judiciário para a gente também poder questionar esse indeferimento. Mas nem sempre consegue, porque realmente é tão leve que acaba não conseguindo comprovar mesmo a deficiência. Mas é basicamente isso, assim, para informação mesmo para as pessoas que fui longo na resposta, mas é porque eu acho que muitos pais têm essa dúvida, né? Acaba achando que o direito é certo, né? Só com diagnóstico. Entendi. Hoje falamos aqui sobre 4 direitos das pessoas com autismo, né? O primeiro foi inclusão escolar, o segundo, atendimento prioritário, o terceiro, desconto e isenção de imposto, que até, eu acho, até aí mais ou menos daria para uma pessoa comum, assim que eu falo, não precisa ser advogado, que dá para entender. Agora, essa questão, quando chega sobre o BTC, que o senhor falou, aí não, aí realmente precisa de um advogado, precisa de alguém qualificado para poder falar. Agora, minha dúvida é o seguinte, seria, uma pessoa está precisando, né? Poderia procurar qualquer um advogado, ou não, tem que ser um advogado especializado em tal assunto? Como que seria? Então, é muito importante isso, procurar um especialista. Por quê? O direito, ele tem vários ramos, tanto que o direito previdenciário, que é o que envolve os benefícios do INSS, ele não é aplicado na faculdade. Ele tem uma matéria, uns 5 anos, você estuda um semestre, 2. Na minha faculdade mesmo não teve direito previdenciário, começou a entrar na grade curricular recente, que eu sou formado há mais de 10 anos, mas entrou na grade curricular há pouco menos de 5 anos. Então, tudo que eu sei foi de experiência na prática. Comecei, né, a estudar, já 3 pós-graduação, até fora do país, para ir lendo, estudando, fazendo curso, porque é só dessa forma você consegue aplicar. Porque até o sistema, conhecer o INSS. Então, assim, necessário, com certeza, um especialista na área. Se você me falar, eu sou advogado, mas você me pedir para soltar uma pessoa da cadeia, eu não sei nem chegar na delegacia, porque eu não estudei
teoria, mas a prática é totalmente diferente. Entendi. É muito importante você procurar um advogado que pratica, aposenta, já tem experiência com outras pessoas, porque instruir o que a pessoa vai falar na hora da perícia, porque às vezes a pessoa, por uma falha ali, diz uma coisa que vai impedir de receber o benefício, porque ela achava que é um direito certo dela. Então, o advogado direcionar a família na hora da avaliação social, qual é o melhor caminho, se vai entrar na justiça, qual o pedido. Então, isso é muito bom, importante o acompanhamento. Apesar que o acesso ao benefício ele pode ser feito sem advogado, né? Sem advogado, pelo CRAS, pelo próprio portal. Mas o que acontece? Onde que eu aperto? O que eu faço? Onde que eu marco a perícia? O que eu falo lá na hora? Essa assessoria, ela não vai ter. É um assunto delicado. Então, assim, a minha sugestão é que a pessoa possa procurar uma pessoa especialista que o risco de acerto vai ser muito grande, né, para poder conseguir, né, para não poder... Sim, eu sei. Eu vejo que a diferença faz tanta no acompanhamento do advogado, porque muitas pessoas chegam aqui com a negativa do INSS. Negou meu benefício, o INSS negou. Eu faço questão de dar entrada novamente, instruindo, falando o que tem que fazer, preparando documentação. Às vezes a pessoa tem um CNPJ aberto, que nem usa aquilo, o INSS, ela nem sabe por que foi por aquilo, a gente baixa essa empresa. Então, a gente vai preparando tudo e aí aprova. Por isso é importante do advogado. E aí, aquele tempo todo querendo economizar, né? Eu mesmo cobro para dar entrada, não. Mas, assim, eu vou ter que pagar o advogado quando der certo, isso tudo. Aí ficou 2 anos, 1 ano, perdeu, né? Mais de 20 reais que perdeu, sendo que o advogado vai cobrar muito menos que isso. Então, assim, se você olhar o custo-benefício, né, ainda mais na advocacia, nesse caso, pelo menos os que eu conheço, é uma advocacia social. Ela só cobra quando o benefício é implantado, só se der certo. Então, o risco é nosso também. A gente acredita e tem que dar certo para poder receber. Então, não tem porquê também a pessoa querer fazer sozinho e tomar não é um prejuízo, mas acabar atrasando o benefício que poderia estar sido implantado muito antes. Doutor, tem só 2 minutinhos para encerrar aqui. Aí... Eu consigo falar de tudo, trazer muita informação. Eu acho que fez uma pincelada. Às vezes nossa está aberta, né? Meu perfil é @DanielRibeiroAdvocacia. Estou sempre trazendo informação, dica. Tem o Luquito aí também para informar, para trazer novidade, para trazer também outros pais, outras pessoas com situações também. Então, eu continuo aberto para novos questionamentos e futuramente talvez um novo bate-papo. Obrigado aí pela... Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz por a presença. E você, as pessoas que precisarem de um advogado, pode procurar o Dr. Daniel. E nas descrições... Todo o Brasil tem, de Acre, São Paulo, Minas, todo o Brasil, a gente consegue atender, sim. Excelente. Eu iria fazer essa pergunta, é muito interessante. Então, você, qualquer lugar do Brasil, pode procurar. Na descrição aqui embaixo, eu vou colocar as redes sociais dele, todas as informações, o telefone. Então, assim, para você conseguir falar, tá bom? E só agradecer mesmo, muito obrigado. E se você puder, né, ter outro dia, um podcast, poder participar um outro dia, eu vou ficar muito feliz. Isso aí, conte comigo, os seus eventos, todos os seus projetos, tem meu apoio, pode pedir nessa participação, que eu faço questão de poder devolver
né, com conteúdo e também de forma financeira, que precisar, tem esse meu apoio aí, né, em qualquer associação, projeto voltado aí para pais e para crianças autistas. Eu quero agradecer ao senhor Dr. Daniel por participar do nosso podcast e pedir para você que ainda não segue o Dr. Daniel, que possa seguir, conhecer melhor o trabalho dele. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com ele abaixo das descrições. E se você ainda não curtiu, não segue o Luqueto, compartilha, segue o Luqueto, dê o seu joinha para poder estar passando, ajudando mais pessoas. E vou ficando por aqui nesse podcast. Agradeço a todos que ficaram até aqui para ouvir, conhecer melhor sobre o assunto do autista. Segue nas redes sociais, @Luqueto e seu amigo autista. E visita nosso site, vê como tá muito bacana, eu gostei muito, tá muito legal. Luqueto e seu amigo autista.com.br, tá muito show mesmo, muito legal. Visita o nosso site e muito obrigado, até a próxima. Aguardo você.